vimos no domingo passado que esse sermão, hoje a gente poetiza esse sermão, a gente lê esse sermão achando como quase que um poema. Na verdade, foi uma bomba atômica na concepção daquele povo. Aquele povo não entendia como é que Macários era o povo pelo qual eles invejavam. Eles tinham inveja daquele povo. E aí Jesus diz assim: tenham inveja dos pobres em espírito. E ele, como assim? Eu vou invejar um pobre? Então, queridos, no domingo passado a gente viu a gente mergulhou nesse âmbito, né? A gente conseguiu perceber também, foi tremendo isso, como a história foi reescrita. Mateus 5:1 vai dizer que Jesus olha para a multidão e ele sobe ao monte. E aí nós vimos também, no domingo passado, que para aquele povo judeu era muito comum quando você dizia subir ao monte, eles se lembravam e se reportavam e apontavam para Moisés, que subiu ao monte, e no monte Moisés recebe as 10 leis, os 10 mandamentos. E aqui, quando Jesus sobe ao monte, Jesus também está recebendo algo. Na verdade, Jesus está transmitindo algo. No tempo de Moisés, Moisés recebe a lei e passa a lei. No tempo de Jesus, na bem-aventurança, Jesus recebe a graça e passa a graça. Então é um novo tempo que está sendo iniciado aqui. Nós vimos tudo isso no domingo passado. E hoje nós vamos dar continuidade nessas bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar do verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe, queridos, Jesus ele não começa as bem-aventuranças aqui dizendo bem-aventurados ou Macários são os pobres de espírito por acaso, não. Aqui tem um porquê. Aqui tem um ensinamento para nós. Aqui Jesus está nos ensinando que o reino de Deus, ele começa quando o homem reconhece a sua pobreza espiritual. O primeiro passo para o reino dos céus é o homem reconhecer a sua pobreza espiritual. Sem essa concepção da pobreza espiritual, é impossível você entrar no reino dos céus. E o que é pobreza? Pobreza no grego é pitochos. Pitochos significa alguém totalmente dependente. Alguém extremamente pobre, um verdadeiro mendigo, pedinte. Alguém que não tem nada e depende exclusivamente e totalmente dos outros. Isso é interessante, queridos, porque hoje nós perdemos essa noção. Hoje o mundo ele coloca coisas para a gente que em uma análise superficial a gente acha até boa e positiva, mas no lado espiritual, e eu quero ressaltar isso, do lado espiritual ele acaba nos anestesiando para as coisas do espírito. Presta atenção, eu quero fazer um adendo, eu não estou falando de parte política nem de parte social, eu estou falando de parte espiritual. Naquele tempo não existia Bolsa Família. Então, o pobre, ele não tinha nenhuma ajuda do governo nem do Estado. Então, ele era completamente dependente. Então, hoje, quando você fala pobre, você vê um pobre que ainda recebe um Bolsa Família. Então, ele se torna dependente de quem? Mais do Estado, mais do governo. E aí eu volto a dizer para vocês, não estou entrando em área política nem social aqui. Eu estou querendo dizer é que a nossa geração, que muitas vezes... alguns de nós mais novos já nasceu nessa questão de Bolsa Família, de ajuda do Estado. A gente perde a noção quando a gente vai para a palavra pitochos ou para a palavra pobreza. A gente acha que um pobre é aquele que vive com o mínimo, mas o pobre, na época de Jesus, não era que vivia com o mínimo, era aquele que era totalmente dependente. Vocês estão comigo? Totalmente dependente, ele não tinha nada. Ajuda de ninguém. E aí agora você consegue perceber a maior bomba, então, que é isso, quando
A gente entende o que é bem-aventurado na figura deles, Macários, o que eles entendiam, invejado. E Jesus diz assim: invejem os pobres, invejem Macários, ou são os pitóchios. Como assim, Jesus? Totalmente dependentes. Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. E agora a gente precisa mergulhar aqui e diferenciar uma coisa que talvez até o momento a gente nunca tenha feito. Nós precisamos diferenciar aqui o pobre material do pobre espiritual. Existe uma diferença tremenda. Jesus aqui, ele não está falando de finanças. Jesus aqui não está falando de dinheiro. Jesus está falando de espírito. O pobre material, ele é aquele que é carente de coisas e recursos terrenos. Mas o pobre espiritual é aquele que é carente e de coisas e de recursos do céu. Esse é o pobre espiritual. E Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. E é interessante que eu gosto da versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, nesse versículo especificamente, porque ela diz o seguinte: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Olha que coisa maravilhosa. E aqui eu chego a uma reflexão, queridos. O primeiro passo da bem-aventurança é você ter a consciência do quão carente você é. É o primeiro passo. É o primeiro passo de você se tornar um Macários, de você se tornar um invejado pelo ponto de vista dos céus. É quando você adquire a consciência do quão pobre espiritual, do quão carente espiritual você é. Tudo começa pela nossa consciência. Tudo. Olha a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje novamente para vocês entenderem. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Será que a gente tem consciência de que somos pobres espiritualmente, de que somos carentes espiritualmente? E aí, queridos, essa é a primeira coisa para você ser um Macários, para você ser um feliz, um bem-aventurado, um invejável. É você ter aquela consciência, a plena consciência, de que você realmente é um necessitado espírito. Eu não sei se você está alinhado comigo até aqui, querido, mas só isso aí já eliminaria, eu diria, uns 90% de nós. 90% de nós aqui. Nós não temos noção do quão carente nós somos. Nós achamos que ser crente é ir para a igreja domingo e se não tiver jogo. Porque se tiver jogo, é melhor eu ir para o jogo. Jesus está dizendo: ei, bem-aventurados aqueles que têm a consciência de que eles carecem, de que eles são carentes. Ei, querido, um pobre daquela época, cada moedinha ele celebrava porque a vida dele dependia daquilo. Ele tinha consciência do quão pobre ele era, do quão carente ele era. Mas hoje nós perdemos essa consciência no nível espiritual. Nós queremos Deus como parceiro, para na hora da crise, se precisar, a gente aciona. É como um botão que você vai na parede e diz assim: Senhor, agora eu estou precisando de ti. On. Pronto, Senhor, resolvi meu problema. Off. Agora eu vou viver minha vida. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não tem consciência nenhuma de quem você é. Nós vamos ver aqui, querido. Nós vamos nos aprofundar e nós vamos chegar até uma igreja lá em Apocalipse, pelo qual Jesus está dizendo assim: vocês estão se achando ricos? Vocês são pobres, cegos e nus. A primeira coisa é a gente ter a consciência do quão carente nós somos de Deus. Essa é a porta de entrada. Mas é interessante porque
Para o mundo, a pobreza é uma fraqueza que precisa ser evitada. Mas para o reino de Deus, ela é a porta de entrada. A gente tenta evitar aquilo que para Deus é a porta, é a entrada, é o primeiro passo, querido. Jesus está nos dizendo aqui que ser pobre de espírito é ter a plena consciência da sua falência espiritual diante de Deus. Não são os seus esforços que vão te levar para o céu. É o sangue de Cristo que veio e se fez suficiente para que você, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você pudesse ter acesso ao Pai. Essa é a porta de entrada. E a pergunta que as pessoas fazem é: pastor, e como é que eu posso saber se eu tenho essa consciência? Primeira coisa, querido, é que essa consciência ela não vem pela inteligência humana. Essa consciência ela vem pela revelação de Deus. Só há um caminho. Aquilo que é discernimento espiritual precisa ser discernido pelo Espírito. Não é inteligência, não vai ser estudo, não vai ser um nível superior, não vai ser um mestrado, não vai ser um doutorado que vai te levar a essa consciência. E eu diria que não vai ser nem lendo a Bíblia, porque se você lê a Bíblia sem a presença do Espírito, você não vai ter essa consciência. É a presença do Espírito, é a revelação do Espírito que vai fazer com que você tenha essa consciência. Ninguém consegue discernir a sua carência espiritual sem primeiro que o Espírito lhe revele isso. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, a gente vai ver isso agora. Exemplo prático. No livro de João capítulo 3, vai ser narrado aqui a história de Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, mas vamos ler aqui. João 3:1 diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Queridos, aqui já dava uma outra série dentro dessa série aqui, né? Nicodemos aqui, ele era um mestre da lei, queridos. Nicodemos era uma das pessoas mais inteligentes e estudadas da época. Nicodemos palestrava nas sinagogas. Nicodemos ensinava a Torá. Nicodemos era uma autoridade das Escrituras. Mas ei, Nicodemos não tinha a revelação do Espírito. Por isso que ele olha para Jesus e diz: como é que pode isso? Jesus olha para ele e diz: Nicodemos, deixa eu te dizer uma coisa. Quem é nascido da carne é carne, Nicodemos. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa nascer do Espírito, Nicodemos. Porque quem não nascer do Espírito, Nicodemos, não vai ver o reino de Deus. Isso é revelação do Espírito. Nicodemos não tinha.
Agora deixa eu te dizer uma verdade, querido. Mastiga essa verdade aqui. A revelação do Espírito é o espelho que nos revela o quão pobre espiritualmente nós somos. A revelação do Espírito é o espelho que nos mostra o quão necessitado de Deus nós somos. Então a revelação do Espírito é como se fosse um espelho pelo qual você se olha e você se enxerga necessitado, porque o Espírito está dizendo para você: ei, você necessita de Deus sim. Você é carente de Deus. E essa aqui que é a porta das bem-aventuranças. Não é à toa, porque Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O profeta Isaías, ele vai nos revelar lá em Isaías 64:6, quando ele diz assim: todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Então, o pobre de espírito, ele sabe que por mais talentoso, por mais inteligente, por mais correto que ele seja, nada disso compra o favor de Deus. Nada. Tudo aquilo que a gente acha que é justiça, tudo aquilo que a gente acha que vai nos justificar diante de Deus, Isaías está dizendo: isso é trapo de imundícia. E aí nós precisamos inverter a lógica de tudo que a gente aprendeu, querido. Sabe por quê? Porque o rico, ele confia no seu currículo. Já o pobre coloca a sua confiança na cruz de Cristo. Não que o pobre não faça boas obras, mas ele entende que nada do que ele faz se compara ao que Cristo fez na cruz. Isso é revelação. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Amados, quem é autossuficiente busca Deus apenas nas crises. Pobre em espírito busca Deus porque sabe que não consegue sequer respirar sem a presença de Deus. Ele vive João 15:5, que diz: sem mim nada podeis fazer. Nada. Agora pega essa verdade. Mastiga isso aqui. Deus anseia para que você seja pobre. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida. Talvez você precise de uma explicação um pouco mais aprofundada. Mas Deus anseia para que você seja pobre. Isso mesmo. Agora eu vou explicar, querido. Independente da quantidade de dinheiro que você tenha, Deus anseia que você seja pobre em espírito. Existe uma frase que eu gosto muito que diz assim: fulano é tão pobre, que a única coisa que ele tem é muito dinheiro. Quando nós pensamos em prosperidade, a primeira coisa que vem para a gente é dinheiro. Na verdade, o dinheiro ele é um dos itens da prosperidade, e assim mesmo, um dos itens que nem é tão importante assim. É um dos itens que compõe outros vários itens, como por exemplo, uma boa família, bom caráter, um bom emprego. E você nem precisa ter todos, mas desses todos, a maior prosperidade do mundo é você ter e adquirir uma coisa: a presença do Espírito. Quando você tem a presença do Espírito, ainda que falte todos os outros, você pode se considerar próspero. Eu lembro uma vez que eu estava desempregado e a situação estava pesada lá em casa. A Regina trabalhando sozinha, suportando as contas da casa sozinha, e eu procurando emprego e atrás e nada, as portas fechadas. E um dia eu fui na varanda lá de casa e a Regina estava chorando. Eu disse: o que foi, meu amor, que você está chorando? Aí a Regina desabafou o momento de crise que ela teve. A Regina disse: a gente tenta ser tão fiel a Deus, a gente tenta fazer tudo certo,
E as coisas são tão difíceis para a gente, por que que os ímpios prosperam? Eu olhei para ela e falei, meu amor, nós somos tão prósperos. Eu tenho uma esposa linda, tenho uma esposa maravilhosa, nós temos uma família linda, nós temos uma casa linda, maravilhosa. A única coisa que está faltando é um emprego, meu amor, só. Isso não tira a nossa prosperidade. E é sobre isso. É sobre nós entendermos que nós somos abençoados, independente da sua conta bancária, querido. Por isso, Deus anseia que você seja pobre. Mas quando eu falo isso, a pessoa bota logo a mão no bolso e diz, opa, peraí, não é sobre isso. Porque muitas vezes temos a carteira recheada, temos a conta bancária recheada, mas somos tão pobres que nem imaginamos. Mas Deus deseja que você dependa dele todos os dias. Todos os dias. E para a gente entender essa dependência, a gente precisa voltar lá no passado. Porque esse não é um desejo de Deus agora, não. É agora em 2026 eu vou querer que o povo dependa de mim. Não, isso vem lá do passado. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Deus já demonstra que Ele deseja que o povo viva carente, seja um pobre em espírito, que o povo viva dependente dEle. Olha o que diz aqui Êxodo 16, verso 4, vai dizer assim, agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. Queridos, segundo as instruções de Deus aqui, a porção era para quantos dias? Um dia. Tá? Um dia. Então, preste atenção para você não se perder aqui comigo. 16:4, Deus diz para Moisés assim, vai lá e diz para o povo que eu vou fazer descer maná do céu e a porção vai dar para um dia. Porque essa porção para um dia, olha o que ele está dizendo assim, é para pôr vocês à prova. Aí no verso 19, Moisés vai dizer para o povo. Aí olha o que Moisés diz para o povo. Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Por quê? Porque Deus disse lá no verso 4, não é? Que era só para um dia. Agora, olha aí na tua Bíblia, no verso 20. Diz assim, mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Ei. Qual é a reflexão que eu quero trazer aqui? O Deus que fez cair o maná do deserto, preste atenção nisso, querido. Ele fez cair maná do deserto. Ele não poderia ter colocado uma porção para uma semana? Sim ou não? O Deus que fez cair maná do deserto, ele não poderia ter colocado uma porção para um mês? Ele não teria poder para isso? Sim ou não? Teria. Então, se ele botou para um dia, é porque tem propósito aí de um dia. Qual é o propósito? Colocar o povo à prova. Ele queria que o povo aprendesse já em Êxodo a ser macários. Bem-aventurado. De mim. Porque aqueles que quiseram guardar, aqueles que quiseram comer o maná baseado nos seus próprios méritos, eles experimentaram um maná que cheirava mal, querido. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que para Deus, quando você deixa de depender do poder de Deus, para depender da sua própria força, seus atos começam a cheirar mal. Começam a cheirar mal.
Aqueles que guardaram, dizendo: ei, pode ser que amanhã não tenha. Ei, pode ser que amanhã falte. Ei, pode ser que amanhã eu precise de uma porção maior e tal. Quando eles foram puxar, já estava cheirando mal. Deus estava dizendo assim para eles: ei, cara, não é por aí. Eu prometi a você, eu vou cumprir. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná. Uma terra habitada, isto é, até que chegaram à fronteira de Canaã, o maná só parou de cair quando eles chegaram na terra prometida. 40 anos. É filho. Você seja um pobre em espírito, um carente. Querido, se você não fica esperando as horas para começar o culto, se você não tem sede para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus, se você não tem anseio para ouvir um louvor, querido, você está querendo ser autossuficiente. Você não entendeu o que é ser carente. É Deus quem te sustenta. É Ele quem continua enviando o maná para nós hoje. É Ele quem continua nos sustentando até os dias de hoje, até a gente chegar na Nova Jerusalém. É Ele quem vai continuar nos sustentando. Não duvide disso. Torne-se um pobre em espírito e o maná descerá dos céus. Torne-se um pobre de espírito e Deus o sustentará dia após dia. Sabe a história da irmãzinha que estava passando fome? Vou contar para vocês. A irmãzinha estava passando fome. E a irmãzinha orou, se ajoelhou e disse: Senhor, eu entrego a Ti, Senhor, tudo que eu tenho, Senhor. E eu não tenho nada, Senhor. Mas eu ainda tenho um coração rendido a Ti, Senhor. Mas eu não tenho nada na minha cozinha, não tenho nada na minha geladeira, não tenho nada na minha despensa, Pai. E aí ela estava ouvindo a rádio. E o cara da rádio disse assim: se você tem algum pedido, ligue agora o número tal. E fale conosco aqui. Na medida do possível, nós vamos ver se alguém pode resolver o seu pedido. Não sei o que e tal. Ela ligou e atenderam o telefone da rádio. Diga, minha irmã, você está ao vivo? Ela disse: eu não tenho nada para comer em casa. Se tiver alguém que esteja me escutando nesse momento e puder me ajudar, o meu endereço é rua tal, número tal. Aí ele disse: amém, minha irmã, nós vamos ver se tiver alguém aí que eu se tal. Ela desligou o telefone e disse: Senhor, agora é contigo, Senhor. Foi adorar. Mas do outro lado, tinha um satanista que estava ouvindo a rádio. Aí o satanista olhou e disse assim: ela vai ver o que é bom para tosse. Chegou para o empregado dele, disse assim: vai lá no supermercado, compra bem muito, enche essa Kombi de comida e leva para essa irmãzinha aqui, ó, leva nesse endereço. Quando ela perguntar quem foi que mandou, você diz que foi Satanás. E a irmãzinha, a barriga já estava lá, morrendo de fome. E a irmãzinha agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, eu confio em Ti, Senhor, eu confio em Ti. Tem. A buzina da Kombi toca na casa da irmã. A irmã olha e diz: pois não, aqui é o endereço tal, é a irmã fulana? É. Eu trouxe uma coisa aqui para a senhora. Ela disse: oh, glória, amém, obrigado. A senhora pode abrir o portão? Claro, meu filho, posso abrir. Abriu o portão e o cara começou a descarregar arroz, feijão, macarrão, carne e tudo que tinha direito, manteiga e tal. E ela: oh, glória. Cada vez que o cara dava uma viagem, deixava na casa dela, ela: oh, glória, oh, glória. Aí quando o cara estava indo embora, disse: está certo, tchau. Aí ela disse: tchau, meu filho, vai com Deus. Ele disse: a senhora não vai perguntar quem foi que mandou, não? Ela disse: meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Deus manda, até Satanás obedece. Isso é confiar em Deus, querido. Sabe?
Isso é tremendo. É você olhar e falar assim, não importa, porque em última análise, quem manda é Deus. Eu não quero saber quem mandou, mas eu já sei quem mandou foi Deus, que usa quem Ele quer. Isso é você ser pobre em espírito. Outra coisa, queridos, é que o pobre, ele valoriza tudo que ele recebe, mas o rico, que é aquele que se acha autossuficiente, ele se torna seletivo. E ele se torna seletivo, inclusive, para as coisas de Deus. Seletivo, inclusive, para as coisas espirituais. Para o rico, presta atenção nisso, para o rico, a graça de Deus é um detalhe teológico que ele precisa estudar. Para o pobre, a graça de Deus é essencial para que ele precisa se alimentar. É por isso que sempre que tem alguém que chega para mim e diz, pastor, eu estou querendo fazer uma pós-graduação, estou querendo fazer um curso de teologia, o que o senhor acha? Eu digo, qual é a sua intenção? Se a tua intenção for chegar aqui e pregar bonito, se a sua intenção for conhecer, mas meu irmão, já começou errado. Mas se a sua intenção for se alimentar, viver e vivenciar mais profundamente e mais intimamente o que a palavra oferece, meu irmão, vai e faz. Porque o rico, ele se aproveita da graça para fazer um estudo teológico. O pobre depende da graça. O rico, ele estuda a Bíblia para discutir e debater. O pobre aprende a Bíblia para ser o seu sustento. É o que sustenta o pobre. É a palavra. Mas o rico não, o rico debate. Eu não concordo com isso. Ei, a minha linha teológica é outra. Ei, não sei o que. O pobre diz assim, eu não sei nem que você está falando de linha teológica, querido. Eu sei que o meu Deus é bom. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Isso é que é linha teológica de um pobre espiritualmente falando. Macários, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O rico estuda a graça. O pobre vive em função da graça. O rico tem a graça como opção. O pobre não tem opção, senão a graça. Agora, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia também vai trazer um exemplo do exato oposto do que deve ser o pobre em espírito. Esse exemplo está na Bíblia para nos advertir sobre pessoas e igrejas que se tornaram autossuficientes e abandonaram a dependência de Deus. E aqui fica um alerta. Uma das coisas que mais te afasta da pobreza em espírito, sabe qual é? O sucesso. É uma das coisas que mais te afasta da pobreza de espírito, é o sucesso. Nós costumamos dizer que nem todo sucesso aos olhos dos homens significa aprovação aos olhos de Deus. Nem todo sucesso. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Apocalipse 3,17 diz o seguinte: vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Uau, isso é forte. Isso é muito forte. E aqui a Bíblia ela vai nos revelar a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia estava crescendo, ela estava prosperando, muitos membros, muitas atividades, uma estrutura da igreja maravilhosa, né? E isso afetava o coração deles. E da mesma forma acontece com a gente. Às vezes a gente está prosperando, às vezes a gente está trabalhando, às vezes começa a ganhar dinheiro, muito dinheiro. Isso começa a afetar o nosso coração, começa a fazer algum sucesso.
E às vezes nós fazemos algo que dá certo e logo nós achamos que nós somos bons demais naquilo. Isso acaba sendo um veneno, querido. Veneno para a nossa dependência de Deus. Tinha um amigo, muitos anos, ele aparecia na igreja. Aí quando ele chegava na igreja, eu, rapaz, você está aqui na igreja? É, rapaz, estou quebrado. O que foi? Rapaz, meu negócio deu errado, quebrei, tal. Aí passava uns meses na igreja, só que ele era extremamente inteligente. Aí ele montava um outro negócio, começava a dar dinheiro e sumia. Aí eu ligava para ele, fulano, cadê você, rapaz? Você sumiu. Ah, rapaz, agora estou viajando, já estou em 3 estados, já montei 2 filiais, meu amigo tá bom demais. Eu disse, rapaz, não esqueça de Deus. Não, assim que tiver um tempinho, porque agora, né, daqui a pouco voltava. Quando eu via ele na igreja, eu já olhava para a Regina e dizia assim, Regina, aconteceu alguma coisa aí, quer ver? Vamos lá. Chegava lá, meu sócio me roubou e quebrou tudo e não sei o que e tal, ia para a igreja. Mas inteligente, voltava, montava outro negócio e sumia. Eu fico pensando, meu Deus, pega essa verdade, querido. O maior problema é você ter sucesso naquilo que te afasta de Deus. A maior maldição da sua vida é você obter sucesso naquilo que te afasta de Deus. E aqui, na igreja de Laodiceia, Deus está dizendo assim, vocês estão se achando, mas vocês estão esquecendo que tudo vem de mim. E porque vocês estão se achando, vocês se tornaram mornos. E porque vocês se tornaram mornos, eu estou prestes a vomitar vocês. Olha o que diz aqui o anjo da igreja de Laodiceia, a partir do verso 14. Olha o que ele diz aqui. Não precisa abrir não, presta atenção aqui, eu vou ler para vocês. Essa é a mensagem do amém. O que quer dizer isso? O anjo está dizendo assim, ó. Essa é a mensagem que vocês têm que dizer amém. Vocês têm que dizer assim seja, porque essa é uma verdade. E vocês têm que não só concordar, mas vocês têm que agir em cima da verdade que está sendo dita. É isso que essa frase diz aqui. Essa é a mensagem do amém. Da testemunha fiel e verdadeira, que é o anjo da igreja de Laodiceia. Daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Ele começa assim. Então ele diz, eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como eu gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. Por isso, cuidado, queridos. Nem sempre o sucesso aos olhos do homem significa aprovação aos olhos de Deus. Aliás, a maior desgraça é você obter sucesso naquilo que te afasta de Deus. A igreja de Laodiceia aqui achava que tinha tudo, mas ela estava numa falência espiritual aos olhos de Deus terrível. Pastor, e o que eu devo fazer para ser Macários? O que eu devo fazer para ser bem-aventurado? O que eu devo fazer para me manter, pastor, pobre em espírito? Apocalipse vai dar a resposta. O próprio anjo da igreja vai dar a resposta. Ele vai aconselhar aqui a igreja de Laodiceia a se manter bem-aventurada. Apocalipse 3,18, ele diz, portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, que comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa, que comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Aí no verso 19 ele diz, eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam.
Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com eles. E jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se assentarem ao lado do trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou assentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amados, é outro trecho que daria uma série também, né? Só essa partezinha aqui daria outra série aqui, mas tem alguns detalhes aqui. O primeiro, fica muito claro aqui quem está falando. No verso 21 ele diz assim: aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito deles se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Quem é que está falando isso? Jesus. Essa voz aqui é de Jesus. E Jesus vai aconselhar aquela igreja que se perdeu no meio do caminho, se afastou da pobreza de espírito, em basicamente 3 coisas. Quais são as coisas que nós lemos aqui? Primeiro, ouro puro. Comprem de mim ouro puro. Segunda coisa, roupas brancas. Terceira coisa, colírio para os olhos. 3 coisas. Eu aprendo com isso. Ouro puro. Na NVI, ele diz ouro refinado pelo fogo. Eu acho que na área também. Ouro refinado pelo fogo. Comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Agora, para a gente entender isso, a gente precisa primeiro entender o contexto da época lá da igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela era a Wall Street da época. Era uma cidade extremamente próspera, extremamente rica. Só para vocês terem uma ideia, no ano 60 depois de Cristo, houve um terremoto lá na cidade de Laodiceia que destruiu a cidade. E quando o Império Romano ofereceu uma ajuda financeira, eles falaram: não, nós vamos reconstruir a cidade com os nossos próprios recursos. Eles eram extremamente autossuficientes. Olha o contexto. Extremamente autossuficientes. Sabe por quê? Porque eles confiavam no ouro da terra. Agora olha as palavras de Jesus: aconselho que comprem de mim o ouro puro, para que sejam de fato ricos. Aconselho que comprem de mim o ouro forjado no fogo, para que sejam de fato ricos. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo: olha, vocês estão colocando a confiança de vocês em uma riqueza corruptível. E de fato vocês estão prosperando nessa riqueza corruptível. Mas a verdadeira riqueza não é que vai tornar vocês de fato ricos. Essa riqueza que vocês estão tanto confiando. A riqueza que vai tornar vocês verdadeiramente ricos é o ouro provado no fogo. E esse ouro só existe uma pessoa que vende. Sou eu, Jesus. Vocês só podem comprar de mim. Sou eu que vendo isso. Vamos ler de novo aqui. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos. De fato ricos. Na Bíblia, querido, o ouro refinado pelo fogo representa uma fé. Uma fé pura, uma fé testada, uma fé totalmente aprovada através das provações. E é a fé que ela não depende das circunstâncias financeiras ou do conforto material de cada um, não. Olha, 1 Pedro 1,7, o que é que vai dizer? Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Isso é ser Macários. É tremendo. O ouro de Laodiceia trazia uma independência humana, mas o ouro de Jesus, ele traz uma dependência divina. A verdadeira riqueza é quando você tem o ouro provado no fogo, mesmo quando o ouro da terra não é suficiente. Pastor, e por que Jesus diz comprar?
Por que ele diz assim, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos? Por que ele usa esse termo comprar? Queridos, porque essa transação aqui, ela exige uma troca. Porque ela tem um preço. Você entrega a sua autossuficiência e Deus te devolve o valor do sacrifício da cruz. Isso faz toda a diferença, sabe por quê? Porque a gente não quer dar nada. Já viu aquele termo que fala assim, pastor, não faça nada de graça na igreja não, porque de graça ninguém valoriza. Eu fui representante da indústria farmacêutica e no meu tempo tinha muita amostra grátis. Eu não sei como é que está hoje, já tem 30 anos isso. Mas a gente chegava no médico e a gente entregava umas amostras para o médico, né? A gente falava daquele produto e entregava a amostra para o médico pegava aquela amostra, né? Prescrevia para o paciente, dava a amostra, o paciente continuava o tratamento e assim era feita a venda indireta, né? Só que a gente chegava com aquelas malas pretas que tinha antigamente, umas malas pretas, né? Que no interior até chamavam caixeiro viajante. E aí a gente chegava com aquelas malas pretas cheias de amostra. E aí, meu querido, o médico, a enfermeira, a atendente, todos, e aí tem uma amostrinha aí, tem uma amostrinha. E você tinha que saber selecionar essas coisas. E aí o meu gerente dizia uma coisa muito interessante. Sabe o que o meu gerente dizia? Meu gerente dizia o seguinte, olha, prestem atenção. Amostra grátis só é grátis para quem recebe. Porque para quem dá, é um dinheirão. É caro. Isso é caro. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está dizendo aqui, ei, esse ouro refinado, ele tem um preço. E você precisa entregar algo para receber esse ouro. Você precisa colocar no altar a sua autossuficiência. E aí eu te devolvo. E aí eu te entrego o ouro refinado pelo fogo. Você está disposto a entregar sua autossuficiência a Deus? E quando eu digo entregar a autossuficiência, é como se você estivesse entregando a direção do veículo da sua vida. Parece simples, mas muitas vezes Deus nos faz virar à esquerda quando você quer virar à direita. Aí você diz, não, Senhor, é para a direita, Deus vira para a esquerda. Aí você diz, não, Jesus era para a direita. Ele diz, quem é que está no controle? Não é tão fácil quanto a gente pensa, não. Mas se você quer ser um bem-aventurado, você precisa comprar o ouro refinado. Segundo conselho, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Queridos, a cidade de Laodiceia, olha que, assim, o vocabulário que Deus falava, que Jesus falava, era uma coisa assim tremenda. Né? A cidade de Laodiceia era uma cidade que, além de próspera e muito rica, ela era famosa pela fabricação de linho que ela tinha, de tecido. E naquele tempo, a maioria do tecido era tecido cru. Era mais fácil você fazer. Mas a Laodiceia era tão avançada que ela tinha um tecido preto, que chamava a atenção. E além do tecido cru que você fazia, você ainda tinha que batizar. Ou seja, mergulhar o tecido numa certa substância e aí sair o tecido colorido. Por isso que os tecidos coloridos eram tão valorizados. Note que quando Jacó dá uma túnica para José, a túnica é diferenciada porque é uma túnica colorida. E Laodiceia, presta atenção que isso faz todo sentido aqui. Laodiceia era conhecida pela sua fábrica de tecidos coloridos. E aí o que Deus fala? Comprem roupas brancas para se vestir e cobrir da nudez vergonhosa de vocês. Então Jesus está tocando aqui num outro ponto muito sensível deles. Jesus está dizendo assim, apesar de vocês se vestirem assim, que eles tinham orgulho de como eles se vestiam. Apesar de vocês estarem se vestindo assim, apesar do orgulho de vocês, vocês estão nus. Queridos,
O mundo se preocupa com o que a gente veste por fora, mas Deus se preocupa com o que te cobre por dentro. Aí ele diz: compre roupas brancas. Roupas brancas fala de santidade. Roupas brancas fala de um caminho reto diante de Deus. Laodiceia estava camuflando a sua decadência espiritual com status social e roupas caras. As roupas brancas exigem arrependimento. As roupas brancas exigem uma santidade diária. Elas não são fabricadas por mãos humanas. Elas não são tecidas por mãos de homens ou de mulheres. Elas são tecidas na cruz. A sua reputação diante dos homens é impecável, mas a sua vida secreta diante de Deus está manchada, querido. Você está usando tecidos de Laodiceia. Muitas vezes nós estamos usando tecidos de Laodiceia. O tecido de Laodiceia é aquele tecido que todo mundo olha e diz: que lindo! Mas que quando Deus enxerga, diz: ei, você está nu. Extremamente nu. É o que a Bíblia vai falar de sepulcros caiados. Por fora lindo, maravilhoso, por dentro só morto. E o terceiro conselho, pode subir o louvor, já estou encerrando. O terceiro conselho: comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Outra coisa interessante aqui, querido. A escola de medicina de Laodiceia era famosa em todo o império. Por quê? Porque eles tinham uma pomada oftalmológica. E eles consideravam essa pomada milagrosa. Então o que acontecia? Vinha gente de toda parte do mundo com problema de vista, no intuito de experimentar essa pomada para poder ver melhor. E aqui Jesus está revolucionando novamente quando ele diz assim: comprem de mim colírio, porque vocês estão cegos. Olha que coisa, né? Que coisa profunda isso aqui. Laodiceia curava a cegueira física das pessoas de todos os lugares, mas a própria Laodiceia estava cega espiritualmente. Conhece? Conhece pessoas que adoram dar conselho? Pessoas chegam para você: ei, vai para a igreja. Ei, aí você diz assim: você vai? Ei, você poderia fazer isso. Ei, você faz? Então Laodiceia costumava curar a cegueira das pessoas, mas a própria Laodiceia estava completamente cega. Sabe de uma coisa, queridos? O pior cego espiritual é aquele que tem certeza de que enxerga tudo. É o pior cego. Sabe qual é a pior pessoa para você evangelizar? É crente desviado. Porque você fala assim: ei, vai para a igreja, já conheço. Ei, cara, você conhece a... Já conheço. Ei, vamos conhecer um grupo. Não, já fui, já frequentei. É difícil você evangelizar um crente desviado. Ele acha que sabe. Mas ao mesmo tempo você percebe que ele está indo para o inferno. Está se desviando dos caminhos. E Laodiceia era assim. Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ela olhava para o espelho natural e via sucesso, e via números, e via aprovação. Mas ei, faltava o colírio do Espírito para a igreja de Laodiceia, para que ela pudesse enxergar a realidade sob a ótica do trono de Deus. Queridos, quando nós passamos muito tempo focados no materialismo, a nossa visão espiritual atrofia. Todos nós precisamos de um colírio espiritual. Jesus vai continuar aconselhando aos amados da igreja de Laodiceia no verso 19. Apocalipse 3, ele diz: eu corrijo e castigo todos que amo. Ei, se você levou uma surra há pouco tempo, se você foi ferido de alguma forma, é porque Deus corrige e castiga quem Ele ama. Mas Ele diz assim: portanto, levem as coisas a sério e se arrependam.
Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao meu lado. Portanto, vocês, se têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amado, nós temos dito aqui vários domingos, domingo após domingo, que está na hora da gente levar as coisas de Deus a sério. Baixa só um pouquinho aí. Daqui a pouco vocês aumentam. Está na hora da gente levar as coisas de Deus a sério. Olha o que o Espírito está dizendo às igrejas. Se você tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz aqui: portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Nós temos dito isso aqui várias vezes. E hoje Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Sabe o que isso significa? Voltando para Mateus 5, que é o tema do nosso. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque pobres em espírito é a porta de entrada do Macarios. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: eu estou na porta. Mas aqui, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato, sabe o que eu percebo aqui? Primeiro, a porta está fechada. Primeira coisa, é preciso que você abra a porta, querido. E a abertura dessa porta só vai acontecer quando você entender o quão carente espiritual você é. Segunda coisa, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta eu entrarei. Significa o quê? Significa que ele está fora. Quantas casas, quantos corações hoje estão de porta fechada e está colocando Deus de fora? Deus de fora. E Deus está batendo, mas está colocando ele de fora. E Deus está dizendo: aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Está na hora de você abrir a sua porta. Está na hora de você abrir o seu coração verdadeiramente para Deus. Está na hora de você olhar assim e dizer: Senhor, perdão porque eu te deixei do lado de fora. Apesar de me chamar cristão, apesar de me achar uma Laodiceia, apesar de me achar um cristão tal, Senhor, quantas vezes eu te deixei do lado de fora, Senhor, e o Senhor batendo, e eu te deixei do lado de fora. Quantos anos, Senhor, o Senhor ficou do lado de fora, Senhor? Mas, Senhor, hoje eu me arrependo, e eu te peço, Senhor, entra, Senhor, ceia comigo, Senhor. Sabe por quê? Porque eu sou um pobre espiritual, Senhor, porque eu sou um carente, eu careço de Ti, Senhor. É isso que Mateus 5:1 está dizendo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ei, o reino dos céus não é de ninguém outro, senão daquele que reconhece a sua carência espiritual. Se tem alguém aqui nesse lugar hoje que quer ter o seu lugar no reino dos céus, porque é a palavra de Deus, deles é o reino dos céus, mas até hoje nunca se reconheceu carente espiritualmente, mas hoje quer dizer: Senhor, eu quero levar esse negócio a sério. Senhor, a Tua palavra é clara, Senhor. Quando o Senhor diz que é preciso a gente levar a Tua palavra a sério e a gente se arrepender, Senhor. Eu nunca me arrependi do que eu fiz, Senhor. Eu nunca me arrependi de ter andado distante de Ti. E eu nunca, Senhor, me arrependi de ter deixado o Senhor do lado de fora, Senhor. Se tem alguém, apenas levante a sua mão, nós queremos orar por você. Amém, 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 Senhor. Glória a Deus. E o Senhor vai trazer vocês para perto. Sabe por quê? Porque a palavra dele diz: eu corrijo e disciplino a quem eu amo. E você é um amado do Senhor. Você é um querido do Senhor. E o Senhor, Ele está te corrigindo porque Ele te ama, mas não para te levar para caminhos ruins. Ele está te corrigindo para te trazer de volta, para abrir a porta e ceiar com você. Nós queremos orar pela sua vida, querido. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque hoje nós tivemos reconhecimento diante de Ti, Pai.
e nós tivemos reconciliação diante de Ti, Pai, de que o Senhor é Deus, Pai, e que essas pessoas, Senhor, estão reconhecendo e se arrependendo, estão abrindo a porta dos seus corações para Ti, Pai. Entra, ceia com elas, Pai, tem intimidade com elas, para que elas sejam verdadeiramente macários, para que elas sejam verdadeiramente bem-aventuradas, Senhor, porque elas sabem, Senhor, que o pobre em espírito, que é deles o reino dos céus. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra derramada nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Então nós vimos